isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Hoje eu vou falar sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Mas quer dizer, uma pincelada, porque é muito profundo, né? A pessoa de Jesus. Se eu não conhecer a pessoa de Jesus, e não dá para conhecer na plenitude a pessoa de Jesus, não dá, porque nós ainda temos uma carne, nós ainda não fomos redimidos na alma. Então nós temos uma limitação, muito embora nós tenhamos um espírito totalmente com a natureza de Deus. O Espírito Santo está lá. E ele tem essa parte que, por mais que a pessoa seja ungida, por mais que estude, por mais que busque, tem essa parte carnal nossa, que é um véu, na verdade, né? Aonde dificulta a revelação total do Espírito Santo. Então, a gente diz, eu conheço Jesus, eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus, eu oro em nome de Jesus, foi assim que eu aprendi, tá? Mas o que é, como que eu vejo esse Jesus? Quem ele é para mim? Então é a Bíblia que tem que nos revelar, só a Bíblia nos revela Jesus. Por isso que nós temos que estudar a palavra. Depois desse ensino, vocês podem pegar o livro do Kenneth, O Nome de Jesus. Quem já tem, que é uma coisa antiga, isso vai ajudar mais, porque quanto mais eu souber quem é a pessoa de Jesus, mais eu ando na presença dele e mais eu fico livre de tudo que me bloqueia, porque nós ficamos muitas vezes com muita guerra na oração. Não é o caso de nós guerrearmos quando estamos orando, é saber receber. Então nós precisamos entender quem é essa pessoa de Jesus, porque estudando a palavra, eu penso assim que nem os discípulos conheceram realmente a pessoa de Jesus antes de Pentecostes, antes que eles fossem nascidos de novo, não é? Porque a gente vê que muitas vezes eles não entendiam o que Jesus disse. Por isso vamos abrir a nossa Bíblia então agora, no Evangelho de João, né? E vamos ver o capítulo 5, vamos ver os versículos de 25 a 27. Vamos ver os versículos de 25 a 27 de João 5. Presta atenção bem o que a palavra de Deus começa dizendo sobre a pessoa de Jesus. Diz assim no versículo 25: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mortos é quem? Não é quem está lá no cemitério, mas é o morto espiritual. Nós éramos mortos espiritualmente, lembra? E aí nós ouvimos a voz dele, porque nós nascemos de novo. É isso aí que ele está dizendo, amém? Então, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, porque ele chegou, ele veio para esse mundo, amém? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Então, os que ouvirem são aquelas pessoas que realmente nasceram de novo. Porque tem muita gente que não nasceu de novo. Tem muita gente que ora, que fala isso, aquilo, mas na verdade nunca nasceu de novo. Existe isso dentro da igreja. Então, gente, um nascimento novo é o perdão dos pecados. Essa que é a verdade. O nascimento novo é o perdão dos pecados, a nossa salvação. Então é isso que ele está falando. Só que tem gente que ouve, mas não quer aceitar. É isso que ele está dizendo. Mas no 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Jesus, isso tudo é um mistério. Nós temos que aceitar o que a Bíblia diz. Mesmo que você não entenda, você tem que ter esse espírito. Eu aceito, porque é Deus. Esta palavra foi escrita pelo Espírito Santo. Ele que escreveu isso usando homens, pessoas que Deus designou, tá certo? Então não dá para entender tudo. Nós não temos a revelação completa.
E quando não tem, não precisa se preocupar. É só aceitar, porque na hora adequada o Senhor revela. Então, ele está dizendo aqui, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora, ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acharam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então é muito interessante aqui, porque ele diz aqui que ele é o Filho de Deus no versículo 26, ok? O versículo, vocês já não tiveram essa dúvida? Por que a Bíblia fala Filho de Deus e depois Filho do homem? Justamente porque ele veio, a primeira coisa se refere à divindade de Jesus quando ele fala Filho de Deus, porque ele era e é Deus, amém? Porque Jesus, quando a Bíblia diz o Filho de Deus, isso quer dizer a divindade dele, ele é divino, ele é Deus. E quando ele diz aqui, se refere ao Filho do homem, ele se refere ao corpo físico, é um Deus que tomou um corpo físico, mas é um Deus. Mas é um homem, certo? Então, é isso aí. Por que fala Filho do homem? Porque ele está se referindo ao corpo físico, um homem realmente, tá certo? Então, aí ele diz aqui no 27, que foi dada toda a autoridade para Jesus. Então, por isso que Jesus teve que vir como um homem, porque não foi Adão que deu a autoridade que Deus deu para ele sobre todas as coisas do mundo? Que inclusive ele deu nome para todos os animais, o próprio Adão, veja a capacidade mental dele, de um homem sem pecado, sem ter caído no pecado, com a presença do Espírito Santo de Deus, ele que deu nome para todos os animais. Veja o que é uma vida completa espiritual, sem pecado. Então ele deu esta vida espiritual de Deus, essa autoridade que Deus deu para ele, para o diabo, quando ele pecou. E agora, como que Deus ia resgatar esta autoridade que está nas mãos de Satanás, governando o mundo? Ele, Deus, teve que se formar um homem, nascer, e através deste Filho do homem, por isso que chama Filho do homem, ele recebeu a autoridade como homem. Um homem espiritual. Sem pecado. Para andar nessa terra e julgar. Você viu que Deus precisou usar a própria autoridade dele, mas se tornando um homem. Porque o diabo só age aqui na terra nos homens. Não é isso? Ele não quer uma pessoa para ele usar, para ele fazer o que ele quiser, acabar com a vida e tudo mais. Não é assim? Assim como Deus quer um humano também para ter a natureza dele, para governar aqui na terra com a autoridade dele e expulsar o diabo, ficar livre do diabo. Por isso que nós temos um espírito nascido de novo, mas temos uma parte carnal que tem que estar crucificada e nós temos que andar no espírito e ver as coisas no espírito. Nós não podemos brincar com isso, porque senão quem leva vantagem é o diabo. Então, quando só que vem cá, ele nasceu homem, o espírito dele é Deus. Ele já nasceu com o espírito de Deus, sem pecado. Mas ele nasceu num corpo físico, sem pecado, porque ele nunca teve pecado lá na alma dele. O espírito dele era nascido de novo. Agora nós não. Nós tínhamos um espírito dentro de nós quando nós nascemos do pai e da mãe. Nós nascemos com um corpo, mas com um espírito caído, sem Deus. Essa que é a diferença por causa do pecado. Nós já nascemos em pecado, diz a Bíblia, né? Minha mãe me gerou em pecado, não é isso que está escrito em Salmos? Então, nós nascemos em pecado com o espírito caído. Essa é a diferença de Jesus conosco. Que demais. Jesus, Deus, que nem eu disse, esse Deus grandioso, que nós nem temos dimensão. Quando a gente fala grande, nós nem sabemos o que é a grandeza desse Deus, né? Mas ele se fez uma semente e o Espírito Santo pôs a natureza de Deus dentro do ventre de Maria. E ele foi gerado lá, porque ele tinha que ser um homem, ele tinha que ser gerado dentro de uma mulher.
o próprio Deus. Mas o Espírito dele é Deus, por isso que ele nos deu um Espírito agora, nascido de novo. Esse Espírito com a natureza de Deus que nós temos agora. O nosso Espírito é a mesma natureza de Deus. Por isso que somos coparticipantes com a natureza de Deus. Lembra que a gente estudou a semana passada isso? Somos coparticipantes com a natureza de Deus. Porque nós recebemos o Espírito com a natureza dele. Tá? Então o nosso Espírito está perfeito, ok, tudo certo. Nós temos a parte carnal, coisa que Jesus não tinha. Com pecado, nós temos parte carnal caída, que não foi redimida ainda. Tá? Então, veja que através do nosso Espírito, Deus também, Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder das trevas. Não foi isso que ele falou? E nenhum mal nos atingirá. Porque o nosso Espírito é nascido de novo com a natureza de Deus. Então, por isso que nós temos que andar no Espírito para comandar a santidade de Deus, que está no nosso espírito. Então, a santidade, gente, não é, sabe assim, eu não vou comer carne, eu não vou isso. Não, a santidade é uma conduta de vida que vem do nosso espírito, que é o que já tem lá dentro. Com a natureza de Deus, tá certo? Então, com isso, Jesus é o Senhor desde o nascimento. Jesus é Senhor, ele já nasceu Senhor. Então, nós temos que entender isso. Quando você for orar, você está falando com um Senhor que sempre existiu. Ele só teve que se tornar homem para fazer a obra, para nos salvar. Para nos livrar do diabo, do inferno. Por isso que nós temos que andar no Espírito. Não adianta aceitar Jesus e andar na carne. E não adianta falar essas coisas aqui com a boca e não ser no Espírito. Nós não levamos vantagem nenhuma sobre o diabo dessa maneira. Tá? Então, por isso que a nossa vida tem que ser espiritual. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, nós não vamos agora. Mas lá mostra, depois vocês vão ver, lá mostra que Jesus nasceu Senhor e Salvador. Ele já nasceu assim, tá? Porque o anjo apareceu para os pastores e falou para que eles, disse, veja o Cristo, o Senhor. Depois lá, Lucas 2, 11, ok? Eu não vou lá agora. Veja o Cristo, o Senhor, ele diz, o Salvador. Então, ele sempre foi Senhor. Jesus nasceu Senhor. É isso que nós precisamos entender. Então, Jesus também, ele nasceu bebê, mas ele não nasceu falando hebraico. Ele não nasceu já atuante, né, espiritualmente. Não, ele nasceu como homem. Ele teve que aprender muitas coisas. Tá? E isso, vamos ver então Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Criador é Jesus. Jesus, ele nasceu como o único Deus. Já ele nasceu, ele era Deus. Claro que ele era Deus, obviamente. Tá? Mas ele não se mostrou Deus no ministério dele, nem quando ele já começou a ter a revelação como homem de tudo que era para ele fazer e etc. Porque eu vou mostrar isso por quê. Porque ele podia ter vindo, como eu digo sempre, numa carruagem com fogo, descendo com todo o espetáculo do céu e comando da glória dele aqui na terra. Bom, eu sou Deus. Não. Não. Porque cada um vai ter que aceitar. Não ficar impressionado com Jesus. Cada um vai ter que aceitar quem ele é, e mesmo porque ele tinha que ser um homem, como eu acabei de dizer aqui. Para ele poder também levar sobre ele os nossos pecados, que nós temos uma natureza velha que era pecadora, certo? O nosso espírito, ele teve que fazer toda uma obra, gente, para nós sermos dele. Não é assim, é um preço, por isso que a gente diz que somos de Jesus. Pedro diz aqui que nós somos raça eleita, povo escolhido, né? É isso aí, vocês estão acompanhando. Então veja João capítulo 1.
Versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus foi manifesto em carne e ele era Deus desde o nascimento. Ele não veio ao mundo para se tornar Deus, ele já era. Desde que ele foi gerado, ele já era Deus. Ele sempre foi Deus. Então veja a reverência que nós temos que ter com esse Deus. Não é brincadeira. Nós não podemos brincar com esse Deus que fez o impossível para nós sermos dele e agora levar uma vida de brincadeira. Pensa nisso. Tá? Vai haver o julgamento. Então, o quanto nós recebemos dele, o que nós já recebemos? A salvação, gente, não foi brincadeira, nós vamos ter que ser julgados. Obviamente, pelo que nós estamos fazendo com a salvação que ele nos deu. É obrigação nossa. Como eu digo aqui, que é sempre a nossa responsabilidade, tá? Então, o corpo dele, de bebê, cresceu, claro, obviamente, mas sem pecado. Ele nunca pecou, porque ele é Deus. Ele nunca se corrompeu, porque ele é Deus. Por isso que a obra é tão perfeita que ele fez o nosso espírito, que agora você aceitou Jesus, isso quer dizer que você tem um espírito nascido de novo com a natureza dele, sem pecado, perfeito. Por isso que você tem que agora entrar nesse lugar espiritual. Não é para você andar com a sua carne, com a sua cabeça, com a sua vontade própria. Não é mais. Você é dele. É aí, não é, que os cristãos estão errando, é nesse pedaço, tá? Mas ele era um corpo físico, humano. Era Deus num corpo físico. Muitos não reconheceram, não aceitaram, porque viram um homem, né, de sandália, né, com o pé sujo, às vezes nem banho deu para tomar, descabelado, com aquela manto em cima, andou quilômetros e quilômetros e quilômetros naquele deserto e tal. Ele não estava lá todo pomposo. Então, isso não é Deus, era Deus. E foi muito maltratado na terra, demasiadamente. E todas as vezes que nós pecamos é contra ele. Todos os dias quando nós pecamos é contra o Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso. Então, mas ele teve que crescer, virar um homem, tá? Porque ele não saiu do útero lá de Maria, né, já sabendo tudo, falando, comendo. Não, ele teve que aprender a andar. Ele era um bebê. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender a comer, porque ele não sabia comer sozinho, era bebê. Mas era Deus. Pensa, gente, isso é uma humilhação para Deus. O Deus soberano, poder, mas é amor ao mesmo tempo. Se sujeitar a esta natureza, esse mundo caído. E quanto que você avalia Deus com isso? Como que você avalia esse Jesus que fez isso? E nós lá merecemos? Nós não merecemos coisa nenhuma. Nós temos que mudar a nossa conduta completamente. Até que chegou a hora. Quando ele tinha 12 anos, ele já foi falar lá com os sacerdotes dentro do templo, discutir e já falar de meu pai. Epa, peraí. Mas não era a hora ainda, mas ele já estava entendendo. Porque o próprio Espírito Santo agia e a mãe ia ensinando, falando, aconteceu isso comigo. E é assim que foi, tá? Mas esse Deus todo-poderoso que nós vimos aqui, que sempre existiu, que ele criou tudo, que tudo é por ele, para ele, é para a vontade dele, que ele fez e tudo mais, ele sempre existiu. É esse Jesus aqui. Ele sempre foi o Deus todo-poderoso. Jesus sempre foi o Deus todo-poderoso. Por isso que quando você falar com Jesus, ele é o Deus todo-poderoso. Tá? Que o Pai designou este plano para ele. Mas espera aí, o Pai, o Filho, são três num só, amém? É por aí. Veja só. O que Paulo está dizendo aqui, versículo 14, de 2 Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo fez isso. Ele morreu
Por um, todos morreram, mas morreram para a vida velha. Quem creu nele, obviamente, né? Ele morreu, o próprio Jesus, ele morreu por todos nós. Veja isso. E nós morremos para a vida do pecado, para a vida da carne. Por isso que você tem que sair dessa condição. Nós temos que sair da condição carnal. A Bíblia já designou isso. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, amém? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ok. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Então, ele diz aqui que nós não conhecemos as pessoas baseado na carne, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 16, no corpo físico, como que se parece. Porque se nós fôssemos julgar as pessoas assim, do que ele está falando no pé da letra, mas não é, você vai entender o que é isso. Nós não conhecemos mais as pessoas segundo a carne, quer dizer, pela aparência física. Então, todas as pessoas iam ter uma face só, iam brilhar, iam ser lindas, e nem sempre. Nem sempre. Então já não dá por aí. Não ia ter ninguém com defeito, nem ia ter ninguém. Então não é por aí. Mas por isso que a gente tem que ter revelação do que ele está dizendo aqui, tá? Então no versículo 17, a gente costuma sempre começar por aqui. E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas ele está dizendo aqui no 16, do corpo físico, mas dos que nasceram de novo. Tudo bem, aqui ó, cada um tem uma cara, um tamanho, um tipo físico, mas ele está falando dos que nasceram de novo. Agora a nossa vida é para vir do Espírito e não da carne. Tá valendo? Não é da cabeça. Por isso que fica aí patinando, gente, sabe? Fica patinando na lama e não sai. Porque não anda no Espírito, não conhece a vida espiritual e pensa que você vai sair das suas circunstâncias com a sua ideia, com a sua visão, que a vida é criando filosofias com a palavra de Deus e não é. Vocês estão me acompanhando nisso? Então, a gente começa por esse 17, mas, na verdade, o 16 é aqui que está a chave. Por que ele está dizendo isso? Na verdade, porque ele mesmo está dizendo agora que nem ele conhecia Jesus antes. Porque não é pela aparência que nós conhecemos as pessoas, agora é no Espírito. Você consegue entender isso? Hein? Mais ou menos? Amém. Estou falando com você, né? Não deu retorno? Achei que não estava escutando. Amém? Não é que está pondo os pingos nos is, né? Peraí, como é que é? Eu vou repetir. Então, agora, nós, conforme ele está dizendo no 16, que isso é uma conversa espiritual. A Bíblia é uma conversa espiritual, meu amigo. Se você não orar em língua, não começar a estudar, você não vai entender nunca isso. E você nunca vai sair de onde você está. Você não vai conseguir cumprir o plano de Deus na sua vida, seu chamado, se você não sabe disso. Você tem que saber conhecer a Bíblia para saber quem é Jesus, o que ele fez na tua vida, o que está acontecendo. Então, ele está dizendo que agora a gente não olha agora para esta aparência, mas é pelo Espírito. Porque você não conhece as pessoas na carne. É no Espírito, você tem que entender isso. É no Espírito. Você nasceu de novo, as suas condutas e a minha tem que ser do Espírito, não da carne. Esta é a vida do cristão conforme a Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Tá bom? Então, mas é isso que ele está dizendo, que ele não conhecia Jesus. Vamos ver aqui então. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Jesus segundo a carne, já agora não conhecemos mais desse modo. Amém? Pronto, esclareceu. Amém. Agora sim.
Agora a vida é no Espírito, meus irmãos, não é carnal. Não adianta você ler 3 folhas e fala versículo. Está cheio de gente, como eu digo, até ímpio sabe a Bíblia, sabe falar, fica falando versículo e não é uma vida espiritual, não tem a ver. Você nunca vai ter contato com Jesus, nem com Deus Pai, nem com o Espírito Santo na carne. É no Espírito. Por isso que exige uma mudança de vida. Não tem nada de difícil, é você buscar Deus, essa que é a história. Paulo só conhecia Jesus na carne, vocês estão acompanhando? Não sabia que ele era o Deus absoluto que nós acabamos de ver. Um homem que era Deus, que foi Deus, Jesus. Veja a importância de Jesus. Quando você for falar com ele, Jesus vai lá, Jesus vem cá, não, senhor. Ele disse, olha, você vai ser meu amigo se você cumprir meu mandamento. Se a minha palavra estiver dentro de você, você é meu amigo. Senão não é. Então não brinca com Jesus. Né? Então, Paulo só viu Jesus na aparência, mas agora ele está dizendo aqui que foi no Espírito. Agora eu conheço Jesus, porque agora é no Espírito. Não é na aparência. Valeu? Isso não é o máximo? É isso que nós temos que... Tem que conhecer Jesus. Para você ser um cristão qualificado. Para valer a pena ser cristão. João 13, nós vamos ver o versículo 21 até o 24. Veja isso. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus, quando Judas foi traí-lo, tá? Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, aqui esse é o momento da última ceia. Todos estavam juntos, os discípulos de Jesus. Então, esta é a cena. Não é aquela mesa bonita, que nem a gente vê, que um pintor resolveu fazer assim. Eles estavam no chão, sentado, e João, que é o que está escrevendo esse evangelho, é que reclinou a cabeça dele no peito de Jesus. Isso mostra uma intimidade profunda com Jesus, de amor, João, por isso que João não morreu como um mártir, como todos os outros morreram, porque foi o que amou de verdade. Tanto que Jesus deu a mãe dele para João tomar conta. Pensa nisso, tá? E o amor é tão profundo de Deus na vida e verdadeiro na vida de João, que ele foi colocado dentro do óleo quente, é verdade, mas não aconteceu nada. Veja o que é o amor de Deus, né, gente? Então, é isso aqui. O que eu quero mostrar aqui, então, é isso, que ele estava reclinado, diz aqui, ou seja, conchegado, 23, mas é reclinado, é isso que quer dizer, né? Isso daqui, justamente, nós temos que ficar bem ligados à intimidade que João teve com Jesus. Tá? Por isso que foi para ele que Deus mostrou toda a revelação apocalíptica. E ele escreveu o Apocalipse. Ele tinha condição para isso. Então, gente, veja que é muito importante ter intimidade com Deus. Mas tem que começar. Você tem que ficar com Ele, com a palavra. E é dentro da palavra que você adora a Deus, que você ora em línguas, que você louva. Sabe, gente? É um todo. Então, Jesus também, isso mostra amor, intimidade. Ele reconheceu. João já estava ligado a Jesus. Era outro coração que ele tinha, diferente dos outros, tá? Então, Jesus também se aproximou dele. Houve uma aproximação mútua ali, de João com Jesus e Jesus com João. Veja agora, então, isso em Apocalipse, capítulo 1.
Vamos começar aqui exatamente no versículo 12. Ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Então, ele ouviu uma voz no Espírito. Amém? Pode acontecer sei lá, se for uma emergência, Deus pode falar numa voz que você pensa que tem uma pessoa dentro da sala. Só está você, vamos dizer. Você vai pensar que pode, mas não é assim que Deus fala. Isso é uma emergência, de você pensar que tem uma pessoa. Que é uma coisa tão profunda espiritualmente que você acha que está no ambiente. Mas aqui, no versículo 12, ele ouviu esta voz, mas foi no Espírito que ele ouviu, tá? Aí, veja a descrição que Jesus começa a dar para ele, no 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante filho do homem, que com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã, como neve, os olhos, como chama de fogo. Pensa nisso. Ele começou a ver o próprio rosto de Jesus. Ele está descrevendo o que ele está vendo. É maravilhoso. Depois no 15, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Então, agora, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Olha isso aqui. Esse Jesus que ele viu é o mesmo que ele reclinou a cabeça lá. O mesmo Deus poderoso, soberano, Deus da glória, Deus que é o Todo-Poderoso. É esse Deus, é esse Jesus. Quando nós falamos com ele, é esse Jesus. É a esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nos salvou, que morreu na cruz de uma maneira desfigurada, que nem forma humana ele tinha mais, tá? Então, Jesus, no Espírito, é toda essa condição aqui que ele está escrevendo. Quando ele ressuscitou, muitos não conheceram Jesus, porque ele não estava glorificado ainda no corpo, tá? E por isso não o conheceram. Mas agora ele está glorificado. Então ele se mostrou desta maneira e sabe que é ele. Viu a glória dele envolvida nele. E essa é que é a grande diferença, tá? Jesus, recebeu toda a autoridade de Deus para julgar o diabo aqui, para nós ficarmos livres dele. Pensa nisso. Não é para eu ficar fazendo o joguinho do diabo. Eu não posso andar na carne porque eu faço joguinho de diabo. Vocês estão acompanhando? É sério isso, o que a palavra de Deus mostra para nós, tá? Então, é por isso que uma pessoa física de Jesus, né, recebeu essa autoridade. Por isso que ele foi o filho do homem. Agora entendeu? Para ele vir e acabar com o diabo, porque Deus, sem pecado, como homem, acabou com o diabo, ele julgou, ele já está julgado, gente. Não tem mais, tem gente que por aí, ai coitado do diabo, vamos orar para ele se converter? Jura que tem gente que faz isso? Pelo amor de Deus. Quer dizer, julgar o quê? Ele já foi sentenciado, já está decretado o fim dele no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Depois do milênio, julgamento final, e ele é para lá que ele vai com todos que o seguiram, e o anticristo. Tá valendo, né? Então, foi isso que Jesus veio fazer aqui, nos livrar desta condição. Por isso que o mundo não tem mais a ver com a nossa vida. Nós estamos aqui, mas não pertencemos ao mundo. Eu não vou andar no mundo. Se você quiser andar com Deus, você tem que se apartar do mundo. Mas é óbvio que nós não vamos fazer uma congregação separada com crentes, nós estamos tudo no meio, mas nós não vivemos a vida deles. Nós não andamos com eles, nós não temos parte com eles. Nós trabalhamos com eles,
mas nós não deixamos que eles invadam a nossa vida espiritual. Tá valendo? E depois, então, ele morreu com os nossos pecados. Daquela maneira mais horrível, única, né? Que nunca se viu igual àquela. Só ele mesmo, o Deus poderoso, poderia suportar aquilo. Para nos livrar. Então veja como que Deus te vê, esse Deus que é Jesus. Como ele te vê, como que ele te ama e você despreza. Você leva a sua vida de mundo. Jesus, a hora que der. Você tem que largar a mão da sua vida, você tem que assumir a vida de Jesus. Então, essa glória que João viu aqui de Jesus, nós não suportamos por causa dessa carne. Jesus aparece para mim, mas se aparecer é diferente, é uma visão espiritual, tipo. Não é a pessoa dele mesmo. Porque nós não aguentamos a glória. Porque olha aqui o versículo, quando vi, deixa eu ver aqui, no 17, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Tá vendo? É isso, essa glória de Deus, se nós virmos Jesus agora, a gente cai aqui morto, a gente morre. Então, por isso que nós quando vamos adorar, entrar nessa presença, a gente tem que ir ficando livre dos nossos pecados, do que nós somos, recebendo essa vida de Deus para a gente ter comunhão com Ele. Porque não é com a carne que nós temos comunhão com Ele, absolutamente. Tá valendo. A gente pode começar numa situação carnal, depois a gente vai indo, a gente fica livre e vai lá. Assim como João foi ungido por Deus para ver isso aí. E para escrever tudo mais, tá certo? Então, nós não podemos ver a glória de Deus ainda, por causa a nossa alma não está redimida. Esse corpo não está glorioso, não aguenta, nós morremos na hora. Nós caímos duro assim, no chão, tá? Então, o que aconteceu? Por isso que Jesus, que é Deus, teve que se esconder numa pessoa, num homem. Ele ficou escondido lá dentro. Você entendeu o que eu falei? Por isso que Jesus estava escondido dentro do homem Jesus. Deus estava escondido dentro do homem Jesus. Porque ele não podia mostrar a glória dele para todas as pessoas. A gente não aguenta a glória de Deus. Você já viu quando você está orando e vem, já passou por um momento, vem aquela, mas é limitada. Porque se for mais que aquilo, você não aguenta. Está valendo isso? Quem é Jesus? A pessoa de Jesus? É isso que nós estamos vendo aqui, tá? Então ele se esconde no âmbito espiritual. É no espírito, ele está escondido lá. Por isso que nós queremos ver o nosso espírito e nós não vemos. Você vê o seu espírito? Você não vê seu espírito. Você sabe o que é o seu espírito estudando a Bíblia, lendo a palavra. Você sabe que tem um Deus aí dentro de você. Então veja Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. A mesma coisa de João. A glória de Deus, é que Deus poupou a vida deles. Porque a glória de Deus mata, se nós estivermos no corpo físico. Bom, então vamos lá. Então eles caíram o quê? De unção, poder, a glória. Não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais.
Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então, esse Deus poderoso, este Deus que nós vimos agora, se manifestou aqui agora. Ele tirou o véu e se mostrou: eu sou o Deus poderoso. Para eles. Está valendo? Porque ele estava escondido no Espírito, tá? Ele veio como homem e habitou entre nós. Que demais, gente. Então, você tem que saber o que é o cristianismo, o que você está fazendo nessa terra, com esse Deus. Quem é esse Deus? Por que você está seguindo esse Deus? Por quê? Como? Né? Você tem que saber. E, né, assim, muito para você ficar dando explicação para os outros, se você ainda não sabe, mas você já tem estudando para você saber por que você está se posicionando nele, acima de todas as coisas. Porque ele disse que é para nós morrermos para nós mesmos, para seguirmos a ele, não é? Então, veja aqui no versículo 2, que Jesus, ele estava adorando a Deus, que ele foi lá para o monte para isso. E no que ele estava adorando, ele foi transfigurado. E nós podemos lembrar agora o que aconteceu com Moisés. Moisés ficou 40 dias lá no monte recebendo a lei, a tábua da lei. Quando ele desceu, ele estava com a luz de Deus nele, com a unção de Deus tão grande, porque ele estava junto com Deus. É isso que faz na sua vida. Se você ficar muito com ele, o que vai resplandecer de você é a luz de Deus, não as trevas da carne. É isso aí. Não precisa falar que você está orando, que está buscando, nem precisa falar. Às vezes é melhor só ficar quieto, já tem uma presença. Ele não falou nada, ele desceu, o povo não aguentou olhar para ele. Por causa da presença de Deus na vida dele, a unção. Então ele teve que pôr o véu para que eles olhassem, conversassem e tudo mais. Até aquilo ir diluindo e passando. Mas agora, aqui, Jesus transfigurado, como eles viram aqui, o véu que escondia a presença de Deus em Jesus, filho do homem, era o próprio corpo dele. Entendeu isso? É a mesma coisa, a história da Bíblia é tudo a mesma coisa. Entendeu? Lá, Moisés não era Deus, nem tinha nascido de novo. Ele recebeu o reflexo de Deus na vida dele, ficando com Deus 40 dias, dia e noite. Nem comeu em jejum, só a presença de Deus é tudo. E não ficou doente nada, é tudo. Quando ele desceu, a presença de Deus era tão grande que iluminava a luz. Ninguém podia olhar. Então ele pôs o véu. Aqui no caso, o corpo de Jesus era o véu que escondia a grandeza dele, a divindade dele. Então aqui ele saiu do corpo físico e entrou na glória, no corpo glorificado. Foi isso que aconteceu aqui. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu mais ou menos 8 ou 9 vezes para os discípulos, mas nenhum deles o reconheceu. Nós precisamos reconhecer Jesus na nossa vida, através da palavra de Deus. Veja João 20. Vamos começar aqui com algumas passagens para você ver como que é isso aqui. Maria Madalena, versículo 11, foi para a primeira pessoa que ele apareceu. Olha só. Versículo 11 de João 20. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. 21, versículo 5. Ele disse assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não.
Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as... Pedro mesmo não reconheceu, vocês estão vendo. Porque havia se despido e lançou-se ao mar. Ele estava sem roupa. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 12 côvados. Então, ao saltarem em terra, viram ali as brasas, ele já estava com tudo pronto lá, e no 12, Jesus disse, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Então, essa foi a terceira vez que Jesus aparece. Então, eles sabiam que era Jesus pelas ações, pelo que ele estava fazendo, mas eles mesmos não estavam reconhecendo. Só João, que reconheceu, falou, é o Senhor. Ele estava nu, ele foi correndo, se vestir, falou, nossa, eu não posso ficar desse jeito. Então, ele se pôs a roupa, envergonhado, e com respeito a ele. Mas não reconheceram. Isso porque Jesus já estava no corpo glorioso. Logo depois de Maria Madalena, ele já se revestiu de corpo glorioso, porque ele entrava nos locais, saía espírito, né? Mas ele tem um corpo físico junto. Ele não deixou de ter, ele é o mesmo Jesus. Ele tem, até hoje nós vamos ver, quando ele vier, as marcas na mão, nós vamos ver os pés, enfim. Esse Jesus que morreu no nosso lugar. Ele é vivo, ele é maravilhoso. É a ele que nós temos que nos apegar, nos entregar, porque aí, uma vez que a gente se une a ele, nós saímos da condição que nós estamos e os problemas vão ser resolvidos. Então é diferente. Então, Lucas 24 agora, veja aí, versículo 13. Naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, ele foi contando tudo, eles nem sabiam. Ele falou tudo por que aconteceu com Jesus. Eles estavam, gente, totalmente, tristes, né, sem consolo. Aí no 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Então aqui ele está descrevendo essa caminhada de Jesus com esses 2 discípulos, né, que iam falando dele, do próprio Jesus, e nem o reconheceram, só na hora do partir do pão, pelas ações que eles viram que era Jesus. E aí então, imediatamente abriu os olhos espirituais, eles reconheceram, tá? Então tem muitas pessoas, veja aqui, ó, versículo 36, outra coisa, olha aqui, ó. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles estavam discutindo, não, ele falou, ele apareceu para mim, e que não sei o quê, porque um estava, o outro não estava. Ah, não acredito, só se eu ver as chagas, sei lá, dele, que apareceu coisa nenhuma. Nem eles acreditavam, nem eles, os discípulos. Então é isso aí. Então Jesus entrou lá e disse, paz seja convosco. Versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes diz, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Mas por que vocês não creem que sou eu? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai, põe o dedo aqui e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aí eles reconheceram que era o mesmo que foi crucificado. Não é ele mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ele está dizendo aqui que o homem natural é a mente física. Você quer entender Deus com a tua cabeça? Jamais, você está perdendo tempo. Você não entende Deus com a tua cabeça, com o seu intelecto, com a sua alma. Você não entende. É isso que ele está dizendo. Ora, o homem natural, a mente física, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não entende o Espírito. Porque tem que ter discernimento espiritual. Então, como ele mesmo falou, um espírito não tem osso, não tem carne, mas eu tenho. Sou eu mesmo, Jesus. Ele falou, sou eu, vem cá, põe a mão. Ó, sou eu. Nossa, é ele que foi crucificado, é ele mesmo. É esse Jesus que nós servimos. Quanto que essa palavra é viva e vida dentro de você, que domina você, que guia a sua vida, que você tem discernimento, que você não é mais a mesma pessoa de antes. Está valendo? Porque Deus tem um chamado para cada um aqui. Quem está em casa, no outro lado do mundo, tem um chamado. Mas precisa buscar a Bíblia. Precisa ter revelação da palavra de Deus. Tem os ensinos aqui para ajudar. Porque sozinho, às vezes, você não tem tempo excessivo, aí que nunca vai chegar lá, né? Então, Mateus 28, nós vamos ver o versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eram os 11 discípulos, porque o Judas já tinha caído fora, né? Então eram os 11 discípulos aqui, né? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, etc. Era aquela turma que estava lá, tá? Esses aqui que estiveram com Jesus 3 anos e meio, todos os dias, dia e noite. Largaram tudo e se acamparam com Jesus, indo para cá e para lá, vendo ele fazer tudo, estava junto e tudo mais. Só que olha aqui, Jesus falou, vai lá, na Galileia, naquele monte, e ele apareceu lá, e eles duvidaram, ainda assim, que fosse Jesus. Então você jamais vai conhecer Jesus com a sua cabeça, com os sentidos, não é nada de ver, de sentir, não é ouvir, é no Espírito que você sabe. E não é com a tua força, isso é o Espírito Santo que faz. Depende se você vai entrar na escola do Espírito Santo, existe. Existe. Aonde? Lá um lugar que você arruma na tua vida. A escola é lá. Você pode ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Só você entrar na escola do Espírito Santo. Vai orando em línguas, tem que orar muito em línguas, e lendo Bíblia, ouvindo isso bastante. Você consegue parar de não fazer nada e ficar orando em línguas? Quanto tempo? Nossa, orei só 5 minutos, pensei que fosse já 5 horas. Não vai dar, então. É carne, não aguenta. Então, esses aqui tiveram com Jesus 3 anos e meio, dia e noite, e não o conheceram. É isso aí. Não anda no Espírito. É carne, é mente. O que você quer que esse mundo? O que esse mundo está te dando? Está te dando nada. Nada. Porque se estivesse dando coisa boa, né? Estava todo mundo bem equilibrado, tá? Então, o que você quer? Que esse Deus glorioso esteja na sua vida como? É no teu espírito. Ele é que tem que governar você. Ele é que tem que dominar você. Ele é que tem que reger. É através de você. E você, se anular. Porque é carne, é humano. São trevas. Isso que é morrer para o pecado, que está em Romanos 6. Valeu!